A palavra de Deus nos chama a uma vida que reflita Cristo em tudo, nas atitudes, nas palavras, nos pensamentos e na forma como amamos as pessoas. Quem decide caminhar com Jesus, assume o compromisso de aprender com Ele e permitir que sua vida se manifeste através da nossa. Quando olhamos para a vida de Cristo, vemos alguém totalmente entregue ao Pai. Jesus viveu em oração constante, agiu com misericórdia, demonstrou amor mesmo diante da rejeição e obedeceu até quando o caminho foi doloroso. Seguir Jesus significa desejar esse mesmo coração, um coração submisso, disposto a amar, a perdoar e a obedecer. Isso exige mudanças reais. Não podemos dizer que seguimos a Cristo e continuar vivendo presos aos mesmos padrões antigos. O encontro com Jesus gera um novo modo de viver. O que antes dominava nosso coração perde força quando escolhemos caminhar segundo a vontade de Deus. Hoje o Senhor nos chama a refletir. Minha vida tem parecido com a vida de Cristo. Minhas escolhas revelam quem eu sigo. Esse é um convite ao crescimento espiritual, à maturidade e a uma fé viva que se manifesta em ações. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: quero viver como Cristo. Quando alguém entrega a vida a Cristo, uma transformação começa de dentro para fora. Deus não apenas perdoa os pecados, Ele também inicia uma obra de renovação no coração, na mente e na forma de viver. O velho comportamento começa a perder espaço e uma nova natureza começa a nascer dentro de nós. Seguir Jesus significa deixar para trás aquilo que nos afastava de Deus. Significa permitir que o Espírito Santo renove nossos pensamentos, cure nossas feridas e transforme nossas atitudes. Não é um processo instantâneo, mas é um caminho diário de crescimento, aprendizado e dependência de Deus. Existe uma batalha espiritual acontecendo dentro de cada pessoa. De um lado, existem os desejos da carne, que nos puxam para escolhas erradas, orgulho, egoísmo e pecado. Do outro lado, está o Espírito de Deus, que nos conduz para a verdade, para a santidade e para uma vida que agrada ao Senhor. A boa notícia é que quando escolhemos andar com Deus, recebemos força para vencer aquilo que antes parecia impossível. Em Cristo, não somos mais escravos do passado. Em Cristo, não somos definidos pelos nossos erros. Em Cristo, recebemos uma nova identidade. Você não é mais aquilo que te machucou. Você não é mais aquilo que tentou te prender. Em Jesus, você recebe liberdade, dignidade e um novo começo. Deus não apenas apaga o passado, Ele constrói um novo futuro. Todos os dias temos uma escolha: alimentar a carne ou alimentar o espírito. E quanto mais buscamos a presença de Deus, mais fortes espiritualmente nos tornamos. Se você crê que Deus pode transformar vidas, escreva nos comentários: eu sou nova criação em Cristo. Viver como nova criação em Cristo não é apenas uma mudança de comportamento externo, é uma entrega diária do coração. Deus não nos chama apenas para deixar o pecado, Ele nos chama para andar em intimidade com Ele. Essa intimidade é construída no secreto, nas escolhas pequenas, nas decisões que ninguém vê. Quando decidimos seguir Jesus de verdade, entendemos que não podemos viver do mesmo jeito que vivíamos antes. Não porque somos obrigados, mas porque fomos transformados. O Espírito Santo passa a nos convencer, nos guiar e nos ensinar a escolher aquilo que agrada a Deus. A renovação da mente é um dos maiores milagres da vida cristã. Pensamentos antigos, padrões destrutivos e mentiras que acreditávamos começam a ser substituídos pela verdade da palavra. Onde havia culpa, Deus traz perdão. Onde havia confusão, Ele traz clareza. Onde havia fraqueza, Ele libera força. Seguir Jesus também significa morrer para si mesmo todos os dias.
Significa abrir mão do orgulho, do ego, da vontade de ter controle sobre tudo. É dizer: Senhor, governa minha vida, guia meus passos, ensina-me a viver como tu viveste. E mesmo quando falhamos, a graça de Deus continua disponível. Ele não desiste de nós no processo. Pelo contrário, Ele caminha conosco, nos levanta e nos fortalece para continuar. A verdadeira evidência de uma vida transformada não é perfeição, mas um coração sensível à voz de Deus. Um coração disposto a obedecer. Um coração que ama a justiça, a verdade e a presença do Senhor. Quanto mais você se rende, mais livre você se torna. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais o caráter dele é formado em você. E o mundo ao seu redor começa a perceber que há algo diferente, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: quero viver como Jesus viveu. Seguir os passos de Jesus também significa escolher o caminho da renúncia. Nem sempre será o caminho mais fácil, mais confortável ou mais popular, mas sempre será o caminho que conduz à vida verdadeira. Jesus nos ensinou que para segui-lo precisamos negar a nós mesmos, tomar nossa cruz diariamente e confiar totalmente na vontade do Pai. Isso significa entregar o orgulho, abrir mão da necessidade de ter razão o tempo todo e permitir que Deus molde nosso caráter. Significa escolher perdoar quando a vontade é guardar mágoa. Significa amar quando seria mais fácil se afastar. Significa permanecer fiel mesmo quando ninguém está olhando. O mundo muitas vezes ensina o contrário do que Cristo ensinou. O mundo diz para buscarmos somente nossos próprios interesses, mas Jesus nos ensinou a servir. O mundo ensina a guardar ressentimento, mas Jesus nos ensinou a liberar perdão. O mundo ensina a depender apenas da própria força, mas Jesus nos ensinou a depender do Pai. Quando escolhemos viver dessa forma, começamos a experimentar algo poderoso. A paz que vem de Deus, a alegria que não depende das circunstâncias e a segurança de saber que estamos caminhando na vontade do Senhor. Mesmo que o caminho seja estreito, Ele conduz a vida. Mesmo que existam desafios, Deus caminha conosco. E quando colocamos nossa vida nas mãos de Cristo, descobrimos que Ele nos fortalece em cada estação, em cada luta e em cada vitória. Deus não espera a perfeição imediata, mas espera um coração disposto, um coração que queira aprender, crescer e se parecer cada vez mais com Jesus. Se você deseja viver a vontade de Deus todos os dias, escreva nos comentários: Senhor, guia meus passos. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti com gratidão e reverência. Obrigado pelo Teu amor que nunca falha e pela Tua misericórdia que se renova todas as manhãs. Obrigado porque, através do Teu sacrifício, meus pecados foram perdoados e minha vida recebeu um novo começo. Eu Te entrego meu coração, meus pensamentos, minhas atitudes e minhas decisões. Purifica-me, Senhor. Remove de mim tudo aquilo que não Te agrada. Que minha vida não seja instrumento do pecado, mas instrumento da Tua justiça, da Tua verdade e do Teu amor. Hoje eu declaro que o pecado não tem domínio sobre mim, porque estou debaixo da graça de Deus. Eu declaro que em Cristo eu tenho sabedoria quando me sinto perdido, justiça quando me sinto indigno, santidade quando me sinto fraco e redenção que garante minha eternidade. Espírito Santo, renova minha mente todos os dias, ajuda-me a abandonar velhos hábitos, velhos pensamentos e tudo aquilo que me afastava de Deus. Ensina-me a viver em amor, em domínio próprio, em perseverança e em fé. Eu escolho viver como nova criação. Escolho viver pela fé e não pelo medo. Escolho viver guiado pela Tua presença e não pelos desejos deste mundo. Eu escolho viver como nova criação. Escolho viver pela fé e não pelo medo. Escolho viver guiado pela Tua presença e não pelos desejos deste mundo.
Obrigado, Senhor, porque agora pertenço a Ti. Obrigado pela nova vida, pela salvação e pela esperança eterna. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente ao Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Se você crê nessa oração, escreva nos comentários: sou nova criatura em Cristo.